Você já se sentiu travada, mesmo sabendo que precisa fazer as coisas? Já teve aquele plano que você fez, ou aquele sonho que você fica imaginando, idealizando, ou até aquela meta, mas algo dentro de você simplesmente parece que te proíbe de agir, não te deixa agir? A verdade é que muitas de nós estamos paralisadas, não por falta de capacidade, mas por causa do quê? Do medo. O medo tem sido um ladrão silencioso da nossa alma. Ele tem sido um ladrão silencioso da nossa vida em abundância. Olá, eu sou Kátia Rios, psicoterapeuta e mentora da comunidade Mulheres com Propósito, transformadas para transformar. E esse vídeo narrado faz parte do trabalho na comunidade, onde todo mês vemos um livro e debruçamos em cima desse livro para trazermos aprendizados para nosso dia a dia. E nós estamos agora vendo o livro O Segredo da Mente Milionária. E estamos no arquivo 16, porque ele traz vários arquivos de prosperidade. E nesse arquivo eu quero mostrar para vocês que a ação é o elo que conecta a nossa fé e os nossos sonhos à realidade. E como você pode transformar sua vida financeira mesmo com medo? Vamos ver isso? Então fica comigo até o final, porque você vai entender como sair dessa zona de conforto, entre aspas, que de conforto realmente não tem nada, e superar a dúvida, superar a preocupação e assumir o controle de você começar a caminhar com sabedoria e coragem. Lembrando que a reflexão é em cima do livro, porém eu mudo bastante o conteúdo porque eu alicerço ele na palavra de Deus. Agora vamos começar diretamente aqui no arquivo. O poder de agir mesmo com medo. Então, o autor ele sempre traz um arquivo, ele traz uma palavra logo de início. E aqui eu remodelei colocando assim: pessoas prósperas agem apesar do medo, enquanto as de mentalidade escassa se deixam paralisar por ele. Veja, todos nós temos medo. E o medo, realmente, sempre que nós queremos fazer algo, sempre que nós estamos diante de uma mudança, ele vai aparecer. Mas quando nós reagimos, apesar do medo, isso se torna um divisor de águas. O autor lembra que a ação é a ponte entre o mundo interior. O que é o mundo interior? É o que você pensa, é o que você sente, é o que você crê. E o mundo exterior, aonde está lá os resultados que você deseja. Então, ou seja, tudo começa com um pensamento que vai gerar um sentimento e que vai gerar uma ação. E disso, da ação, vai gerar o quê? O resultado. O resultado é aquilo que você vê palpavelmente, tá? Mas, presta atenção. Se o medo aparece nesse caminho, o que pode acontecer? Bom, ele vai aparecer mesmo. Medo, dúvida, preocupação são os maiores sabotadores do crescimento emocional, espiritual, financeiro, de relacionamento. Agora, como agir apesar do medo? O autor traz uma metáfora falando domando a serpente do medo. Então ele usa uma imagem de um guerreiro que doma a serpente do medo. Então veja, se nós queremos ser prósperas, nós não podemos esperar nos sentir seguras, 100% confiante para agir. Nós vamos agir porque sabemos que a coragem não é ausência de medo. Muitas vezes a gente fala assim, aquela pessoa lá é corajosa, ela vai lá e faz, mas vai lá perguntar para ela como é. Ela age apesar do medo. Quantas vezes eu começo a gravar aqui e eu tô até com a voz trêmula, depois a coisa vai andando. Quantas vezes também eu vou fazer algo, no início vai aquele, desconforto e depois vai indo melhor. Então veja, toda vez que nós vamos fazer algo, principalmente pelas primeiras vezes, o medo bate à porta. Agora vai ser a nossa decisão.
de seguir mesmo com o medo. Lembrando que nós também temos que colocar tudo isso em oração, para que busquemos a proteção e segurança em nosso Deus, em Jesus Cristo. Agora, lembre-se, tem a nossa parte. Deus não vai fazer o que é possível a nós, Ele não vai fazer, Ele vai fazer o impossível. Mas o possível, Ele deseja que nós façamos. Então, veja, quanto mais você evitar o desconforto, sabe o que vai acontecer? De agir, mais medo você vai sentir. Mas quando você decide encarar, a força cresce dentro de você. E se você concordar em fazer o que é fácil, sabe o que vai acontecer com a sua vida? A sua vida vai ser difícil. Então, se sempre você escolher fazer o que é fácil, você vai ter uma vida difícil. Mas se você concordar em fazer o que é difícil, a vida vai ser mais fácil. E o que isso quer dizer, gente? Passando isso para a nossa vida espiritual. Quando nós nos colocamos e vemos que nós temos que multiplicar talento, que nós não vamos enterrar os talentos, que nós queremos nos conhecer, que nós queremos buscar a cura, que nós queremos buscar a vida em abundância que Deus nos deixou para realmente ter esse propósito firme dentro de nós. No início parece difícil, mas a vida depois vai ser fácil, e não só fácil. A gente sabe que a nossa vida não termina aqui, né? E aí nós vamos ter a recompensa do reino. Então veja, nós precisamos deixar que isso entre na nossa alma. Nós cristãos muitas vezes nos apegamos só à vida espiritual, mas se nós desejamos ter uma vida financeira adequada, nós temos que ir em busca de conhecimento, em busca de saber o que está nos sabotando, quais os medos que nós temos de agir, tá? Então lembra, desconforto, gente, todos temos, mas o desconforto é um berço do crescimento. Se eu me permitir ter o desconforto para crescer é uma coisa, porque ele sempre vai aparecer no início. Então veja, falar em público, economizar, investir, fazer uma planilha de gastos, uma planilha de investimento, mudar de carreira e dizer não. Cobrar pelo seu trabalho, cuidar das suas finanças, tudo isso vai realmente causar um desconforto no início, não tem como. Mas a verdade é que só se cresce de verdade fora da zona de conforto. Não tem como, tá? Na natureza, você percebe, tudo cresce. Então vem as flores, os frutos, as raízes. Você também nasceu para crescer. Agora você pode falar assim, mas agora eu estou envelhecendo, estou ficando... Sim, nós estamos, no nosso corpo vai voltar à terra. Mas a nossa alma tem que a cada dia ficar maior, o nosso espírito cada dia maior. Nós temos que estar crescendo por dentro e dando frutos saudáveis. Então, quanto mais o conforto se tornar sua prioridade, mais você vai se retrair, mais você vai enterrar tudo que Deus te deu, mais a sua verdadeira identidade vai estar encoberta, porque a sua prioridade é o conforto. Porque pessoas que buscam o conforto como prioridade não têm coragem de olhar para dentro, não têm coragem de começar a resolver os seus problemas internos, tá? Mas aí você vai se apequenar e Deus deseja que nós desenvolvemos a salvação. Então, o conforto pode te dar prazer momentâneo, mas vai travar a sua evolução e vai te dar um resultado muito grande de coisas não boas, tá? Lembre-se, nenhum pensamento mora de graça na nossa cabeça, tá? Nenhum pensamento mora de graça aí na tua cabeça. Ele custa algo e ele está nos levando à direção ao bem ou ao mal. Então, se eu tenho o pensamento que eu quero conforto, ele não está morando de graça aí. Ele está te levando para qual direção? Por isso, preste atenção à sua mente. Perceba o que você vem pensando. Se você tem pensado algo de autocrítica que te paralisa,
que vai contra a vontade de Deus, que só olha o negativo, diga imediatamente, cancela, cancela e substitua por um pensamento produtivo. Então, eu vou dar um exemplo. Passa na sua mente assim, eu não vou conseguir fazer isso, isso não dá para mim, eu não dou conta disso. Você vai falar, cancela, cancela. E você diz, estou aprendendo e crescendo a cada passo. A cada dia dou um pequeno passo. Tá? Vamos supor, vem outro pensamento na tua mente assim, esse não é o momento certo, talvez nunca seja o momento para mim, talvez eu esteja insistindo em coisa que não vai dar. Repita, cancela, cancela. E você vai falar, hoje é o melhor dia para eu começar. Não vou esperar o momento certo, eu vou começar hoje. O momento de hoje é o ponto crucial para se iniciar. Tá? Para tomar decisões, para escrever suas decisões e para dar um pequeno passo em direção ao grande passo que você deseja. Então veja, nós temos que treinar a nossa mente como um músculo, como que a gente vai para a academia todo dia e fica lá treinando para ganhar o quê? Massa muscular. Com a nossa mente é a mesma coisa, só que a gente não quer ter trabalho com a mente, né? Mas veja, isso o Senhor nos chama a cada dia para andar e desenvolver. Gente, eu gosto tanto quando fala desenvolver a salvação. Salvação do nosso espírito nós já temos, mas a salvação da nossa alma, de realmente trabalhar esse autoconhecimento, de tirar todas as travas de autoproteção. Nós temos tantos véus que não nos deixam enxergar com clareza a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade. Nos faz ter relações não saudáveis, lares desestruturados, mau relacionamento com os filhos, porque estamos cheios de medos. Tá? O livro também, ele traz declaração a cada arquivo de prosperidade. E eu aqui chamo de declaração de transformação. E faço um pouco diferente. Então, eu vou falar as declarações e vou te convidar para você agora começar a repetir essas declarações. Vamos lá? Eu ajo apesar do medo. Vamos repetir? Eu ajo apesar do medo. Agora, eu ajo apesar da dúvida. Vamos repetir? Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Vamos juntas? Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Vamos juntos? Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Vamos? Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Gente, olha, eu ajo, vamos lá? Quando não estou com vontade de agir. Agora a última declaração. Eu tenho uma mente próspera. Eu tenho uma mente próspera. Eu te convido a você escrever esses eu ajo apesar do medo, da dúvida, da preocupação, da inconveniência, do desconforto e mesmo quando não estou com vontade de agir. Eu te convido você a escrever isso, colocar no lugar e declarar e orar a Deus e ver qual desses daqui te paralisa mais. Qual desses? É o medo? É a dúvida? É a preocupação? Sabe que atrás da dúvida a gente quer certeza. Atrás da preocupação a gente quer certeza. Atrás do medo a gente quer certeza. E atrás, apesar do desconforto, a gente quer o conforto. E esses três primeiros, quando eu busco certeza, eu estou trabalhando em cima do quê? De desmascarar, de tirar o véu da ansiedade. O medo, ele está dentro da ansiedade, a dúvida dentro da ansiedade, a preocupação dentro da ansiedade. Por isso que hoje nós temos uma geração ansiosa.
tá? Porque nós queremos certezas, nós não queremos dúvidas, nem preocupação, nem medo, né? Não existem certezas nas coisas que nós fazemos, mas existe paz ao nós fazermos o quê? Ao orarmos e entregarmos ao Senhor e prosseguirmos. Então, qual desses fala mais com você? Qual desses você sente mais? Medo? Dúvida? Preocupação? Inconveniência? Você age mesmo com desconforto? Qual desses hoje te incomoda mais? Eu te convido a você a fazer o comentário aqui embaixo. E eu vou ler cada comentário, tá? E vou estar te respondendo. Então, agora vamos ver as ações práticas da mente próspera. Cada capítulo traz ações práticas. Vocês percebem que vários livros, cada final de capítulo, eles trazem reflexões e ações para a gente fazer? Porque não adianta só ler. Ler vai ajudar? Vai. Mas vou te falar, é 5%. Porque você esquece 95% do que você lê. Mas quando você reflete, quando você escreve suas percepções, quando você responde às questões, quando você segue as ações práticas, você realmente traz isso para a sua vida. Você começa a realmente ter um ganho real. Por isso, olha, veja as ações práticas. Nós estamos agora, acho que no 10º vídeo narrado sobre a mente próspera. Então, veja no final de cada um as ações práticas e começa a perceber, a escrever. Muitas vezes não se preocupa com a quantidade, mas faz as coisas com mais qualidade. Quando nós fazemos com mais qualidade, elas entram dentro de nós e faz a mudança na nossa vida. Então, vamos ver a primeira ação prática da mente próspera? Identifique seu medo dominante. O que você tem mais medo hoje? É o medo de falhar? É o medo de perder dinheiro? É o medo de ser criticada? É o medo de falar em público? Que na realidade o medo de falar em público é o medo de ser criticada, né? Mas qual o medo hoje que rodeia mais a tua vida? Agora liste 3 ações importantes que você tem adiado por conta do medo. Então, por você ter medo de algo, você tem adiado a fazer várias coisas por conta desse medo. Então, muitas vezes, por medo de ter uma conversa esclarecedora com alguém, porque você não sabe qual a reação da pessoa, você deixa de fazer várias outras coisas por conta disso. Terceiro, escolha uma dessas ações que você colocou. Execute ainda essa semana, nem que seja um pequeno passo, mas coloque em prática. Adote o hábito do cancela. Lembra que a gente falou? Veio um pensamento negativo, destrutivo, crítico. Você vai falar cancela, cancela. Para e substitui por uma coisa consciente. Algo que te leva a avançar, que te leva a prosperar, que te leva a ir para frente. Também começa a perceber quais os desconfortos que rondam teu coração. Busque um desconforto aí. E aí programa-se para fazer uma coisa nessa semana que desafia esse desconforto. Então, muitas vezes pode ser o desconforto de ir para a academia, pode ser o desconforto de beber mais água, pode ser o desconforto de começar a ler um livro. E não precisa, leia 5 minutos, tá? E o último, declare em voz alta todos os dias. Isso reforça a sua identidade, a nossa identidade. Lembra a declaração de transformação? Declare, fale para você, fale o seu nome. Olhe nos seus olhos no espelho, isso vai reforçando a sua nova identidade. Eu não digo que é nova, eu digo que ela está aí, só que ela está encoberta por véus. Então, o que você achou? Agora é hora de praticar, né? Então, você entendeu o poder de agir apesar do medo? Eu te pergunto,
Você já está pronta para transformar a sua história financeira? Não com teorias, mas com ações práticas, fé viva. Lembre, é passo a passo. Agora, muitas vezes você pode falar, olha, eu ouço tudo isso, mas me falta apoio, me falta orientação, me falta estar com pessoas que têm o mesmo objetivo. Então não vai faltar mais, porque eu quero te apresentar a comunidade Mulheres com Propósito. Você, aqui na comunidade, você vai estar superando os seus bloqueios, renovando a sua mente, crescendo emocionalmente e espiritualmente e construindo uma vida com sentido, paz e prosperidade, com acolhimento, com outras mulheres que estão nessa mesma direção e elas estão saindo da sua zona de conforto. Elas estão saindo da sua zona de medo para estarem aqui juntas, para prosperar, para ter uma vida em abundância. Então, se você deseja estar conosco, que eu creio que deseja, aqui na legenda você tem o link para você clicar e vir fazer parte da nossa comunidade. E também te convido a você agora deixar seu like, compartilhar essa mensagem com alguém que você acha que vai beneficiar. E se você ainda não se inscreveu no canal, também te convido a estar se inscrevendo no canal. Isso é uma forma de você retribuir. E sabe, amados, quando a gente retribui, é uma forma da gente, o quê? Divulgar também o bem e também de manifestar que nós estamos abertos para receber boas contribuições. Então, muito bom nós estarmos juntos nesse momento e nós vamos ter mais um vídeo narrado que vai ser o último arquivo da prosperidade. Então, eu te espero no nosso próximo vídeo. Até mais!